Vamos mais uma vez para o texto de Lucas, capítulo 2, desta feita, lendo os versos 10 e 11. Lucas, capítulo 2, versos 10 e 11. Esta série de mensagens tem abordado exatamente este momento do anúncio dos anjos, ou do anjo aos pastores, e depois coro de anjos que se formou. Estaremos extraindo desse texto estes dois versos, 10 e 11. E assim lemos em Lucas 2, 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos pelo teu tão grande amor por nós. Amor demonstrado em enviar Jesus para aqui nascer, viver e finalmente morrer pelos nossos pecados. Recebe a nossa gratidão e nesta hora em que a tua palavra foi lida, fala ao nosso coração conforme o teu querer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos num mundo onde o medo parece que toma conta de nós cada vez mais. Nós vivemos num mundo onde as nossas casas estão cercadas de grades. Se é uma casa, cada janela, cada porta. Se é um edifício, o próprio prédio está cercado por grades. Andamos com o receio daquilo que possa vir a nos acontecer. Vivemos com medo de um assalto, um acidente, e o medo, então, passa a fazer parte da nossa vida. O medo é algo saudável. O medo foi algo que Deus colocou em nós como uma reação de proteção, de preservação da vida. Por causa do medo é que nós nos afastamos do perigo. No momento de um perigo iminente, nós tomamos as providências necessárias para que aquele perigo possa ser ou minimizado ou possamos nos afastar dele. No entanto, nós estamos nessa época em que vivemos cercados de medo. O compositor pernambucano Lenine compôs uma música falando a respeito desse medo. Eu gostaria de citar algumas das frases que ele coloca ali, que parece que fazem parte realmente da vida cotidiana. E é interessante que a frase que ele repete nessa música é que o medo é tão grande que dá medo do medo que dá. Dá até medo do medo que dá. E ele diz: medo do amor e medo de não saber amar. Medo de gente e medo de solidão. Medo da vida e medo de morrer. O medo é uma força que não me deixa andar. O medo é medonho. O medo é a medida da indecisão. Medo de rir e medo de chorar. Medo de dizer e medo de escutar. Medo de parar e medo de avançar. Medo de se arrepender. Medo de deixar por fazer. Medo que dá medo do medo que dá. Ele acrescenta outras coisas. Selecionei essas frases como uma expressão daquilo que vem a nos cercar no dia a dia,
e de que nos dias de hoje o medo está presente nas nossas vidas. No entanto, gostaria de que pudéssemos pensar um pouco naquilo que a palavra de Deus traz a respeito do medo. O que é que a palavra de Deus nos traz então que pode ser um alento para um período em que o medo nos cerca desta forma tão contundente? Que textos o Novo Testamento apresenta a respeito de não temer? E quando Jesus escolheu 12 para os enviar a pregar, ele fez uma série de recomendações. E nessas recomendações há algum não temais. Ele disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E agora, nesse texto, ele diz um não temais, mas ao mesmo tempo ele diz um temei. Não temais aqueles que podem fazer mal ao corpo, mas nada podem fazer à alma. Se a nossa alma estiver segura no Senhor Jesus Cristo, então não precisamos temer. E mesmo quando ele diz, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo, ele está se referindo também à mesma segurança que podemos ter em Jesus Cristo, porque nele, nós vamos ver em seguida, que nós temos a vitória. Ele diz mais: não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Ele havia dito que, olha, não se compram 2 pardais por um asse. Um asse era uma moeda que tinha um valor muito pequeno. Era 1/16 do denário. O denário já era o valor da diária de trabalho de um trabalhador braçal. Então, isso significa 1/16 de uma diária de um trabalhador braçal. Ele diz: olha, não se compram 2 pardais por um asse, mas eu vos digo que nenhum desses passarinhos, nenhum desses pardais cai sem que haja a permissão do Pai que está nos céus. E então ele diz: não temais, porque valeis vós muito mais do que os pardais. Também naquele momento em que Jesus se aproxima dos discípulos, quando os discípulos vão atravessando o mar da Galileia, e Jesus vem caminhando sobre as águas, e os discípulos pensam que ali está um fantasma, uma alma de outro mundo, algo que possa fazer-lhes algum mal. E então a palavra do Senhor nesta hora é: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É Jesus que se aproxima, não há razão para ter medo. É Jesus que agora vem para estar perto, não há razão para temor. E de fato Jesus chega e sobe ao barco. E depois, quando os discípulos vinham lutando contra uma tempestade de vento, depois que Jesus toma lugar no barco, o barco logo chega ao seu destino. É Jesus quem se aproxima, é Jesus que está conosco, não temais. Jesus chama 3 dos seus discípulos e sobe a um monte para orar. Eram aqueles 3 mais próximos a ele: Pedro, Tiago e João. É interessante notar como esses 3 participaram de momentos ímpares. Aqueles que estavam mais dispostos a buscar a presença de Jesus, a estar perto de Jesus. Eles tiveram experiências que os demais não tiveram. Nessa oportunidade, Jesus chama os 3 e vai até um monte alto. E naquele monte Jesus se transfigura. Naquele monte, então, o seu rosto se torna luminoso e aparecem ali Moisés e Elias. Aparecem ali representando então
a lei e os profetas. E naquele instante há uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouçam a ele, ouçam este que é superior à lei e aos profetas. Diante da lei e dos profetas, que era o máximo que havia de autoridade para o judeu então estabelecia a sua fé naquilo que foi apresentado nos livros da lei e naquilo que os profetas então apresentaram ao povo. E a voz do céu vem e diz: diante desses três, ouçam ao meu filho amado. E os discípulos ficam atemorizados. O que é isso que está acontecendo? Essa voz do céu, essas figuras. Pedro, meio que sem saber o que dizer, ele diz: vamos construir aqui 3 cabanas, 3 tendas, uma para ti, Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E o texto bíblico diz que ele não sabia mesmo o que é que ele estava dizendo. E Jesus então toca neles. Eles estavam abaixados, rosto em terra, temendo o que é que estava acontecendo. Mas Jesus vem, toca neles e diz: não temam, não temais. Quando Jesus é finalmente morto e sepultado, as mulheres vão ao sepulcro para colocar sobre o corpo as especiarias que haviam preparado, os perfumes que haviam preparado. E um anjo então aparece às mulheres e diz: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Elas foram procurar Jesus, mas não acharam Jesus no sepulcro, o túmulo estava aberto. Elas entram, ficam receosas, o que é que aconteceu? E a palavra que vem a elas é: não temais. O próprio Jesus então aparece às mulheres e diz: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. A palavra de Deus então está repleta de expressões: não temais. E no texto que nós lemos a princípio, nós temos então o anjo que chega para os pastores, e os pastores então ficam assustados com aquela aparição, aquele anjo que desce do céu, a glória do Senhor brilha ao redor deles, de repente aquela claridade extraordinária, sobrenatural os cerca, e o anjo aparece diante dele, e eles ficam atemorizados, mas o anjo vem e diz: não temais, eu vos trago uma nova de grande alegria que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. A fé em Jesus é que nos faz poder viver, apesar dos motivos para termos medo, podermos viver com segurança, podermos viver sem o desespero do medo. Nós temos algumas razões para isso, porque a fé em Jesus dissipa o medo das incertezas da vida. A gente pode ficar preocupado a respeito do dia de amanhã, e a gente vai ver que o próprio Jesus vai nos dizer: não estejam ansiosos sobre aquilo que possa acontecer no dia de amanhã. Mas o apóstolo Pedro, escrevendo na primeira carta, capítulo 5, versículo 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Podemos ter medo das incertezas da nossa vida, mas a recomendação da palavra de Deus é que nós podemos viver sem esse medo, porque podemos lançar sobre o Senhor Jesus Cristo toda a nossa ansiedade, na certeza de que Ele tem cuidado de nós. O que é que pode acontecer amanhã? Não precisamos estar preocupados. As incertezas da vida, o que é que vai acontecer com a saúde, o que é que vai acontecer com o emprego, o que é que vai acontecer na família?
Mas se a nossa vida está colocada nas mãos do Senhor Jesus, podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. E alguém já disse que a ansiedade nada mais é do que o medo antecipado de algo que possa ou não acontecer. A ansiedade é nós anteciparmos algo que ainda não aconteceu. Algo ainda não aconteceu, mas a gente já começa a sofrer pela possibilidade de algo que nem aconteceu, nem a gente sabe se vai acontecer. Certa vez perguntaram àquele sábio conselheiro de uma vila, e aquela pessoa que era procurada sempre para o aconselhamento, para a orientação para a vida. E esse homem estava perto de morrer. E então alguém disse para ele: mestre, o que é que o senhor pode deixar como conselho para os jovens? Que palavra, antes de morrer, o senhor deixa para os jovens? E aquele homem sábio disse: apenas diga para eles que 95% dos meus medos nunca aconteceram. 95% da ansiedade naquilo que a gente traz de um futuro que a gente não sabe nem se vai acontecer, mas só pela possibilidade a gente começa a se martirizar com o medo. Mas a palavra que o apóstolo Pedro nos deixa é lançando sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E assim, nos momentos em que podemos pensar nos perigos da vida, quando vivemos nessa sociedade onde cada vez as notícias são as mais alarmantes. Claro que as notícias mais alarmantes têm o primeiro lugar na mídia. A mídia não vai buscar para colocar como manchete principal algo de bom e de natural e de simples que acontece. Fulano foi para o trabalho e voltou para casa e não aconteceu nada. Isso ela não coloca. São milhares de pessoas que vão para o trabalho e voltam para casa e não aconteceu nada. Ou alguém que fez o bem. Isso às vezes ainda encontra um lugar na mídia, mas como que para fazer o contratempo diante de tanta coisa que acontece de mal, de fazer de fato, eu disse contratempo, o contraponto, né? O contraponto de tanta coisa má, aí a mídia vai e coloca como manchete que alguém encontrou uma pasta contendo algo de valor e foi e devolveu e entregou à polícia, ou procurou quem era o verdadeiro proprietário e devolveu intacto. Isso deveria ser a regra, a norma, o natural a ser feito. Nada de tomar posse de alguma coisa que não é minha. Isso é o que a sociedade deveria ter como prática. Mas tanta coisa má acontece, que de repente alguém acha que deve tirar proveito, talvez de um caminhão tombado na estrada, de um acidente em que um carro ficou aberto e alguém vai e tira alguma coisa dali de dentro. Mas quanta coisa boa que acontece no mundo e que não está na mídia. Mas a gente vive tão assoberbado com o que de mal acontece na mídia, e aí a gente vive como se o perigo fosse iminente. E mencionei recentemente uma estatística a respeito do que pode acontecer de mal conosco. Qual o risco de acontecer um acidente de automóvel? É claro que com a quantidade de carros na rua e com o desrespeito muitas vezes aos sinais de trânsito, há uma placa de pare numa esquina e que a gente nem olha para a esquina para saber se tem uma placa ali. A gente acha que está na preferencial, mas a cada esquina tem que ter ali a placa de pare. E é interessante até, vale a pena destacar,
algo que chama-nos a atenção nessa questão da sinalização de trânsito. É que a placa de pare é a única que é feita num octógono. Então, aquela estrutura de 8 lados, ela tem um desenho com 8 traços retos. De tal maneira que pelas costas, a gente sabe se ali tem uma placa de pare. Se a gente vem chegando na esquina e se tem uma placa nesse formato de um octógono, mesmo de costas, a gente sabe que ali é uma placa de pare. E é algo que a gente precisa ter em mente em cada esquina. Né? Mas quantas vezes alguém cruza uma placa de pare e ocorre ali um acidente? A gente está sujeito a isso. Mas quando a gente pensa num acidente de avião, aí as pessoas ficam com medo. Só que a probabilidade de alguém sofrer um acidente de avião é aproximadamente 10 vezes menor do que sofrer um acidente de carro. E quando a gente pensa no terrorismo, a probabilidade é 1000 vezes menor da gente sofrer um ataque terrorista. Mas essas coisas estão na mídia e a gente então vai sempre achando que o pior está por acontecer. Nós podemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mencionei isso no domingo passado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nessas incertezas e perigos da vida, nós temos também a palavra que o apóstolo Paulo nos traz em Romanos capítulo 8. Nós tivemos já aqui o final desse capítulo, a música que foi cantada pelo coro tríade. Mas no versículo 28, ele vem e afirma que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E então, você pode talvez estar pensando, pastor, mas a gente também sofre perigos. Crente também sofre acidentes, sofre assaltos, coisas assim acontecem. Mas se a nossa vida está entregue nas mãos de Deus, é porque Ele tem um propósito em cada coisa que possa vir a acontecer. Pode ser que num momento difícil que a gente atravesse é porque Deus está preparando a nossa vida para algo no futuro. Pode ser que alguma coisa que aconteça na nossa vida venha a beneficiar alguém que não tinha o conhecimento da salvação em Cristo. E talvez por conta disso que aconteceu, essa pessoa passe a ter esse conhecimento. Muitas vezes nós podemos não ver qual foi o propósito de Deus. O que é que Deus poderia ter de propósito em algo que aconteceu na vida e que a gente olha e não identifica nada que pudesse haver de bom? Mas o que nós temos é a palavra de Deus dizendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E então, quando a gente não consegue enxergar o que é o propósito de Deus, por que é que Deus permitiu isso na minha vida, aí é que nós agimos pela fé. Quando vemos o propósito, não precisamos de fé. Quando não vemos, é que exercemos a fé. É que podemos agradecer a Deus mesmo sem entender. É que podemos nos colocar nas mãos de Deus dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Não sei qual é o propósito, o que é que significa, mas a minha vida está nas tuas mãos, e a tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. E então, nesses perigos que a vida pode nos apresentar, podemos ter esta tranquilidade. Claro que não vamos fazer aquilo que a Bíblia apresenta como tentar a Deus. Se Deus cuida de mim, então eu vou escolher o caminho mais perigoso. Não, eu vou escolher o caminho mais seguro. Agora, naquilo que extrapola a minha capacidade, eu coloco nas mãos de Deus e sei que Ele estará provendo, cuidando em todas as coisas.
A fé em Jesus, então, dissipa o medo das incertezas da vida, dos perigos da vida, e até o medo da morte, porque temos a promessa de vitória sobre a morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versos de 54 a 57, ele faz aquela profecia, ele esclarece sobre o que é que acontecerá quando Jesus voltar. E ele diz então: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que poderia ser o nosso medo maior, nós podemos ter a segurança de termos a vitória. E estaremos então tendo este momento de vitória, quer seja quando Jesus voltar e se nós estivermos vivos. E o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo que é corruptível, esse corpo que se estraga, esse corpo que envelhece, esse corpo que adoece, ele será revestido de incorruptibilidade. Passaremos a ter um corpo que não se corrompe, que não se estraga, um corpo eterno. E ele diz: quando isto que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra: tragada foi a morte pela vitória. E então essa vitória é um dom, um presente de Deus. Escrevendo aos Romanos também no capítulo 6, verso 23, é que o apóstolo Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não precisamos temer a morte. Pelo contrário, o momento da partida desta vida é o momento da entrada numa nova vida, com uma experiência incrivelmente superior, infinitamente superior. O apóstolo Paulo chega a dizer que fica na dúvida entre o desejo de permanecer nesta vida e continuar na sua missão de proclamar o evangelho da salvação em Jesus Cristo, ou de partir e estar com Cristo. E ele diz: e esta parte para mim parece muito melhor, mas Cristo me deu uma responsabilidade, é o que ele afirma, e então eu preciso cumprir com a missão recebida do Senhor. Assim cada um de nós, parte dessa missão é o cuidado que temos com o próprio corpo, é a maneira como protegemos o nosso corpo de enfermidades, e hoje a principal luta em defesa contra as enfermidades é com o mosquito da dengue, da chikungunya e da zika, e há uma movimentação social em defesa da vida, mas nós podemos ter a segurança de que, no momento em que terminarem os nossos dias aqui, pela fé em Jesus, se a nossa vida foi colocada nas mãos de Jesus, se nós entendemos que Jesus já pagou o preço do nosso pecado na cruz, ali na cruz ele levou sobre si a nossa condenação, para nos oferecer perdão, salvação, vida eterna, algo que vem como um presente de Deus para nós, algo que esse texto diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Podemos ter a segurança de que, mesmo quando chegar o momento da partida, a iminência da nossa morte, não precisamos temer também, não precisamos ter medo, porque o que nos espera é uma esperança superior.
Cristo nasceu, esperança para o mundo, esperança para uma vida que vale a pena, esperança para a restauração de uma sociedade que, estando distante de Deus, vai se deteriorando, mas que é preservada à medida que vivemos uma vida de acordo com os princípios e os propósitos de Deus para nós. Esperança para a vida futura que nos aguarda, que foi preparada por Deus, que Cristo então conquistou para nós, adquiriu para nós, pagando o preço de cruz, e que está à disposição para todo aquele que nele crê como Salvador e Senhor. Louvado seja Deus que, apesar dos motivos que existem à nossa volta para termos medo, o recado da palavra de Deus é: não temais. O recado que o anjo transmitiu aos pastores foi: não temais. Vos trago boa nova, de grande alegria, que é para todo o povo, está à disposição de todos, é oferecida a todos. É que vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor.